sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. É isso aí, estamos de volta com o seu programa Conversa Online comigo, Carlos Colli aqui para você. E sempre, né? Sempre com um convidado especial. E hoje, recebendo o meu amigo aqui, jornalista Júlio Leal. Jornalista é para começar, depois vocês vão conhecer muito mais sobre ele. Júlio, tudo bem com você? Como é que está, Júlio? Olha, é um grande prazer, né? Obrigado pelo convite que você fez, né? Jornalista que não estou atuando, né? Mas atualmente, né? Mas sou jornalista. E vamos conversar, vamos bater esse papo. Vamos bater Obrigado esse papo, pela pessoal. essa oportunidade, viu? É um prazer receber você aqui. Vamos conhecer aí um pouco mais do Júlio, né? Você já ouviu falar com certeza do Júlio Leal. E hoje vai conhecer a intimidade do Júlio Leal, né? Vai com calma, hein? Vou com calma. Legal. Júlio, então, olha, Júlio, eu tava dando uma estudada aí na sua carreira, a gente já tem uma amizade bacana. E você já fez muita coisa por aí, né, Júlio? Jornalista, eu acho que define você muito pouco, né? Eu conheço o Júlio, na verdade, posso dizer aqui, se eu estiver exagerando, ele vai me corrigir. Jornalista, lógico. Tem aí, nós vamos falar um pouco sobre as revistas que ele já editou, jornais e etc e tal. Mas ele também tem um negócio que ele não falou pra mim, mas eu sei que ele tem. Que ele também é Masterchef, né? De primeira, eu mesmo já participei. E produtor de eventos, né? Eu já participei de alguns eventos. Como é que tá essa questão, Júlio? O Júlio, eu acho que posso definir você como um Masterchef amante da carne. Posso definir você assim? Na verdade, assim, a gastronomia é uma paixão, né? Uma paixão. Eu gosto muito e é uma terapia também. Então, assim, momentos de estresse, né? A vida nossa, correria, às vezes causa estresse. Eu me tranco na cozinha. Eu passo no mercado, eu já defino o cardápio, eu me tranco na cozinha e nesse momento ninguém entra. Ninguém entra. Às vezes o filho vem, pai, quer ajuda, não, deixa eu quieto aqui. Aí eu ligo lá minha musiquinha, geralmente um modão caipira. Modão caipira. Às vezes abro minha cervejinha, vezes faço uma caipirinha, às vezes eu não quero beber, eu tomo uma água com gás, gelo e limão. Certo. E ali eu fico preparando o prato. Arrumo a mesa, sirvo todo mundo, aí acabou, já desisti. Mas assim, é uma grande paixão. E é uma terapia, pelo que você está falando. E é uma terapia. E o engraçado é assim, né? Eu vi uma frase no final de semana que fala assim, nossa, mas gastronomia é uma arte? Não é só, é uma arte também, mas não é só uma arte. Gastronomia é você cozinhar para as pessoas que você ama, que você gosta. É uma paixão. Então. Eu gosto, cara, é loucura para mim, loucura. E eu tive a honra de participar de alguns eventos que você fez, né? O seu churrasco não é comum, né? Como é que é aquele churrasco? Eu me lembro daquela oportunidade que você fez um evento numa chácara e eu, assim, para a verdade, é uma técnica que eu não conheço. Eu gosto um pouquinho de churrasco, né? Mas o Júlio fez um negócio lá que parece que você começou a assar na madrugada para... Como é que foi? Que processo é tradicional lá? Costela de chão e o porco no rolete, né? Não, a gente começou a assar 2 horas da madrugada para poder servir meio-dia, 1h da tarde. Então, é todo esse processo. Olha, é o seguinte, cozinhar, por que é prazer? Porque você precisa ter paciência. Tem que ter paciência, não adianta, né? você pegar, colocar no fogo e achar que vai ficar pronto. Faz miojo. Miojo agora tem 3 minutos. Não, agora tem até um mais. Agora é cup noodles, né? Que chama. O miojo. Você joga água quente, mexe, já tá pronto. Então, assim, cozinhar exige paciência. Né? Então, assim, a comida bem feita, a comida saborosa, a comida que vai te satisfazer realmente o seu paladar, é aquela comida que ela é feita com calma e paciência. Então, você quer uma boa carne, tenha paciência. De esperar o tempo de esperar. dela. E até porque também, convenhamos, né? Quem quer comer carne, né? Compra um bife frito. Agora, quem quer participar de um churrasco, que é o lugar onde você vai compartilhar aqueles momentos com um amigo, tem que ter paciência, não precisa ter pressa. Vamos degustar a comida. O pessoal tem esquecido disso, né, Júlio? Quer chegar no churrasco e já comer, né? Onde veio
esse gosto seu pela culinária? Foi alguma coisa que você desenvolveu só ou tem uma questão familiar aí? Não, é totalmente autodidata, né? Então, assim, não fiz curso, não fiz nada. E é um gosto pessoal. Cara, eu acho que é porque eu sou de uma geração que a gente foi criado aprendendo a se virar. Então, vamos lá. Minha mãe saía para trabalhar, né? Sou eu, né? Aí tem o meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu. Minha mãe saía para trabalhar, meu pai também. Quem ficava em casa era eu. Então, minha mãe deixava mais ou menos as coisas no jeito. Então, com 10, 11 anos, eu já fazia arroz. Você era o mais velho lá. Já fritava um bife, fritava ovo. Se virava. Então, assim, se virava. Então, assim, tinha que arrumar a casa, tinha que lavar a louça, tinha que deixar as coisas todas ajeitadas. Então, assim, desde cedo você é obrigado, né, pelo sistema que a gente foi criado, e graças a Deus por isso. Né? Lógico, graças a Deus por isso. Então, já tem aquele contato com a cozinha, com o fogão, e com esses afazeres. Mas da casa, na verdade, cara, assim, na verdade, quando eu peguei assim o gosto mesmo de verdade, eu tive um restaurante uma certa ocasião, porque assim, você falou de jornalista, mas assim, a minha marca principal não é nem o jornalismo, nem a política, é o empreendedorismo. Minha primeira empresa eu tive com 18 anos. Na verdade, eu não tinha nem 18 anos completos, que naquela época nem poderia estar no meu nome a empresa ainda. Certo. Então, assim, eu sempre me virei com as coisas, desde pequeno. Com 9 anos, eu fazia carreto na Feira do Silveira, na Brigadeiro Jordão, naquela parte de baixo lá, fazia carreto. Quando eu morava em Osasco, tinha 7 anos, eu morava em frente a uma feira ali em Graxate, eu vendia bexiga na feira. Então, eu sempre fui empreendedor. E uma certa ocasião, quando eu tinha um restaurante, e eu sempre ficava na cozinha curiando, né? Primeiro assim, lambiscando a coisa para ver se estava boa, e eu ficava olhando a cozinheira fazendo, e teve uma ocasião que a cozinheira teve um problema mal súbito na sexta-feira, e tal, foi pronto-socorro, e mais tarde a filha ligou e falou assim, amanhã minha mãe não vai trabalhar, que ela não tá boa. Pô, no sábado, cara, o dia de maior movimento, né? Eu vendia quase 200 feijoadas no sábado. Aí, assim, pô, não vai abrir, a mãe falou, não vai abrir, caramba, eu vou fazer essa feijoada. Mas como você vai fazer feijoada? Você nunca fez? Eu falei assim, nunca fiz, mas, cara, eu passei a madrugada inteira. Olha, a madrugada inteira fazendo feijoada. Eu fui cozinhando aos poucos, ingredientes, sem saber. E assim, pelo que eu via mais ou menos o que ela fazia. Cara, e assim... naquele tempo, você nem consultou a internet, acho que nem tinha internet assim, não, né? Imagina. Mas você tinha o contato de ver ela fazendo a feijoada. E aí fui curioso, fui fazendo, eu passei a madrugada inteira fazendo. Só que é o seguinte, quando o pessoal começou a chegar no restaurante, era do lado de um shopping, 11h30, meio-dia, a feijoada tava lá. E o pessoal falou, nossa, que feijoada mais deliciosa que você já vendeu aqui. Então, assim, foi mais ou menos isso aí. Pizza, né? Eu faço pizza, eu tinha um forno a lenha na minha casa, né? E eu fazia pizza lá, de vez em quando convidava os amigos, ia lá, a gente fazia pizza, forno a lenha. Aí como você aprendeu? Cara, eu tive uma pizzaria, num sábado também, o cara faltou, né? O pizzaiolo faltou. Você assumiu. E eu falei assim, não vai ter, o cara, eu vou lá e fiz. Assim, as pizzas saíram meio tortas, não saíram redondinhas, mas eu fiz, porque eu ficava olhando as pessoas fazendo, e aí você vai pegando gosto, aí você vai se aprimorando. Aí hoje tem a internet, você quer fazer um prato diferente, você vai dar uma olhada, como é que faz. Aí naquilo ali você aplica a técnica que você aprendeu, que você adquiriu. Cara, é assim, foi desse jeito, cara, foi desse jeito. Que legal, irmão. Gosto mesmo, puro gosto. E já pensou de se inscrever naqueles reality show de cozinha, Masterchef, chegou a fazer isso? Então, eu me inscrevi no Masterchef, fui selecionado, fui convidado, só que a minha eliminatória foi exatamente num dia de um evento daquele da costela de chão. Aí você não pôde ir. Eles me ligaram na quinta-feira, eu fiz o vídeo, tudo bonitinho, mandei pra eles. Aquele tal. Esse era da Band? Da Band, é o Masterchef da Band. Aí eu fui selecionado. Sim. E a menina me ligou na quinta-feira, 5 horas da tarde, me dizendo que eu tinha que estar lá na Bandeirantes no sábado para poder fazer o teste lá, sim, né? Antes de entrar no programa. E era o dia do evento que eu tinha programado da costela de chão. Eu já tinha gasto mais de R$5 mil no evento. Não tinha como, já tinha vendido o convite, tudo. Eu não tinha como legal. Como adiar. E aí eu perdi, né? Eles não me deram outra chance, não me deram. E aí também eu não me inscrevi mais, eu não quis mais me inscrever. Mas acho que deveria se inscrever, né? Não sei, pessoal, vamos ver, quem sabe, né? Tem um potencial. Você gosta de assistir esses programas?
Então, eu já assisti mais o MasterChef. Eu assisto hoje outros programas, né? Outras alternativas. Inclusive, tem um aplicativo que eu sempre consulto muito. Tem lá uns chefes lá que dão umas palestras, fazem uns vídeos. Então, eu assisto para poder pegar algumas outras técnicas. Mas eu posso falar para você, muda muita pouca coisa de um para outro. É mais o jeito que a pessoa vai dando pessoalidade ao prato dela e ao modo de cozinhar. Então, na sua opinião, você ia sair bem nesse programa? Não sei, porque jogo é jogo, né? Jogo é jogo, mas é jogo, né? Mas assim, pelo que você vê lá, os pratos que eles fazem, você ia se dar bem. Você sabe que... não sei, sabe por quê? Eu não sou muito bom de doce. E lá também tem essa... porque, assim, como eu não gosto muito de doce, cara, doce que eu gosto é pudim. Pudim você sabe fazer. Pudim, também a coisa mais fácil do mundo é fazer pudim, né? Então, assim, eu gosto muito de pudim. Mas faço. Teve uma época que eu fiz acho que em 2004, 2005, eu fiz um curso de confeitaria. Olha aí. Chique, sei lá como chamava, mas fazia aqueles bolos lá do Amor aos Pedaços. Eu fazia tudo aquilo lá porque eu tinha uma cantina dentro de uma empresa e ela vendia bolo pra caramba. Então eu fui aprender para poder fazer. Então eu não sou muito bom em doce porque eu não gosto do doce. Mas se tiver que fazer, eu faço também. Olha aí. Né? Eu faço também. Mas não sei, acho que lá eu ia me dar mal no doce. As emissoras aí. Convido o Júlio para participar, que ele vai. Sem inscrição dessa vez, só o convite, hein, Júlio? Vamos aguardar aí. Bom, você sabe que essa questão como você já falou, é uma terapia e tem gente que adora cozinhar, né? E servir, né? E a gente tá vendo que você gosta realmente de servir, né? E o Júlio também tem essa ligação também, todo mundo conhece, essa ligação política. Tem a ver com servir também, né, Júlio? Então, sabe, muito engraçado que eu nunca me vi participando de processo político. Como jornalista, eu acompanhava tudo a parte de bastidores. Cheguei a fazer assessoria de imprensa, de candidatos, até de vereador. Mas assim, eu não me via e eu rechaçava qualquer possibilidade de um dia ser candidato. Rechaçava porque eu falava, isso não é pra mim, não dá, eu não tenho estômago, não dá. E só que as coisas vão acontecendo na vida da gente de forma natural. Em 2018, devido às circunstâncias do país, situação política, eu queria, aqui na região e até na cidade de Barueri, que é a minha cidade, eu queria trabalhar o nome do candidato da época do presidente Bolsonaro e não havia ninguém, ali trabalhando fortemente isso. E aí eu falei assim, não, vou ser candidato então, do lado do Bolsonaro, candidato a deputado estadual, mas assim, sem pretensão nenhuma, tanto que a minha campanha, eu fazia mais campanha pro presidente, né? Pro filho dele, deputado federal, o Eduardo, e pro Major Olímpio do que para mim. Entendi. Senador, eu subia no carro, no trio elétrico lá, e eu falava mais o nome deles do que o meu. O pessoal falava, mas você não vai falar o seu nome, seu número. Não era preocupação. Não era a intenção daquele momento. Eu queria, o que eu fiz, na verdade, foi fazer a campanha para eles. É isso que eu queria. Então, eu nunca me imaginei dentro da política dessa forma, como candidato, como político, né? Mas aí, cara, é uma vacina? Um bichinho que morde, é um vírus que invade. Eu sempre gostei da política. Você gostou de comentar, de estar nos bastidores, eu também gosto. Mas como candidato, não. Você nunca se viu como candidato? Nunca me vi como candidato, cara. Aí depois de 2018, aí veio 2020, quando você pega o gosto, e aí sempre... Uma coisa interessante que você falou, e é realmente assim, isso eu tenho comigo, é uma marca, né? Eu tenho minha avó que dia 25 agora de novembro, a semana que vem, ela vai completar 95 anos. Cara, e assim não, e tá melhor que nós, viu, cara? Ela senta aqui, ela conta piada, ela fala... Deve ter histórias pra contar. História, e lembra de coisas assim, quando ela tinha 3, 4 anos de idade, uma cabeça boa. Dona Adelaide, a minha abuela. A minha abuela. E aí, como é que foi? E assim, ela sempre fala, assim, filho, eu infelizmente perdi minha mãe, vai fazer 10 anos em fevereiro, e ela fala assim, filho, você assim, você tem o DNA da tua mãe, que você nasceu para servir as pessoas. E é verdade, eu me preocupo muito com as pessoas. E a minha entrada na política foi exatamente por conta disso. Sabe? Fazer mais pelas pessoas. Cara, de verdade, eu nunca tive apego por poder.
Eu nunca tive obsessão, eu quero ser prefeito, eu quero ser deputado, eu quero ser qualquer coisa, porque eu quero ser. Não. Sabe, o meu desejo sempre foi e continua sendo e sempre vai ser de uma forma de poder ajudar as pessoas. Sim. E ajudar as pessoas de forma totalmente despropositada, sem você ter nada em troca por isso, sem você fazer alarde de propaganda com isso, né? Sempre foi a minha... Esse é o meu legado, cara, é o meu legado. Acho que assim, é o que Deus preparou para você. Preparou e me comissionou nessa terra aqui, até quando eu estiver aqui. Bom, Júlio, é o seguinte, você falou aí, começou a falar sobre as eleições, então você primeiro veio candidato a deputado estadual, né? Como é que foi essa eleição para você? Foi a primeira eleição, não é isso? Foi a primeira vez, você já falou que não fez uma campanha para você, mas estava mais pensando ali na questão presidencial e o deputado federal no caso, e você não conseguiu nessa eleição se eleger. Mas com uma experiência. Como é que foi essa experiência para você? Foi a sua primeira eleição. Acredito que subir num trio elétrico, como você falou, e começar a falar de política com as pessoas, foi algo diferente. Você nunca tinha feito isso. Você, como jornalista, já tinha falado com pessoas, alguns assuntos. Eu acredito que antes você já fez até umas campanhas antes por aí. Mas agora era o Júlio que era o candidato. Como é que foi essa experiência? Porque eu sei que você sempre articulou há algum tempo, articula politicamente para outros, né? Mas agora era a sua vez, né? Mesmo que ainda não é mais... Você era um candidato naquele momento, né? Pois é. Esquece tudo, cara. Esquece tudo que você faz politicamente quando você não é candidato. Esquece. Quando você é candidato não vale nada. O que você fez nos bastidores, em coordenação, em participação em equipe de campanha, esquece. É outra experiência. Como candidato não vale nada. Como candidato é tudo diferente. Candidato, o buraco é mais embaixo. A pegada é mais forte. É mais forte? É outra. E assim, eu não tive nenhuma dificuldade de pegar o microfone, subir no caminhão e falar, porque eu sou comunicador. Eu não tenho. Tranquilo pra você. Não tenho. Isso aí pra mim tirei de letra, não tem problema, não me intibido com câmera, nem com microfone, nem com público. Não tem problema. Você já foi treinado, né, Júlio? Então, mas aí, o que acontece? Aí pra pedir voto. Pra você. Você quer ver outro perfil, outra característica minha? Cara, eu consigo pedir qualquer coisa pra qualquer pessoa. Eu vou lá, eu enfrento, eu entro, eu bato, eu chuto a porta, eu quebro barreira, eu peço. Quando é pra pedir pra mim, cara, eu tenho uma dificuldade. Rapaz do céu, assim, é incrível. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir qualquer coisa pra mim, pessoal pra mim. Se for pra outra pessoa, você vai lá, eu briga, vou lá, brigo. Agora, se for pra pedir pra mim, cara, é uma dificuldade que eu tenho muito grande. E aí eu tinha que pedir voto. Como é que é isso, né? Então, aí 2018, né, como eu não estava preocupado com nada, né, então eu não me preocupava em pedir voto pra mim, não me preocupava com nada, queria fazer a campanha pros caras lá, né, e foi tudo bem em cima disso aí, só que a experiência que eu tive, que eu ganhei diante desse cenário, foi muito grande, que valeu pra mim em 2020. Aí os erros que eu cometi em 2018, em 2020, eu não cometi mais, cometi outros erros que... Sim. Talvez... Uma próxima, se houver. Se houver uma próxima, eu não cometerei mais os mesmos erros. Sim. Hoje, já com mais liberdade, eu consigo pedir voto com mais tranquilidade, né? Consigo pedir. Não peço as coisas para mim, mas o voto eu consigo pedir, porque eu aprendi a pedir o voto. Mas é assim... cara, eu acredito que nem... esses políticos antigos, cara, cada eleição se aprende uma coisa nova e você vai aprimorando para a próxima. E as últimas eleições mudaram muito, né? Inclusive essa eleição de 2018, né? Fortemente as redes sociais entraram, mudou um pouco a coisa. A última eleição também, em meio a uma pandemia, também foi diferente, uma outra experiência, né? Então a gente vê que cada eleição é uma eleição e cada eleição tem o seu desafio. Mas agora, focando na eleição de 2020, o Júlio foi candidato, né, a prefeito na cidade de Barueri. Enfrentando alguns aí, né, que estavam com a máquina, gente muito grande, né, Júlio? E me diz uma coisa, você foi para essa eleição, e qual era a sua, vamos chamar assim, a sua pretensão ali? Claro, eu sei que você participou de vários debates falando sobre a cidade, e é claro que você queria ser o prefeito da cidade, né? Mas você sabia que o desafio não era fácil, não é isso? Então vamos lá. Eu sempre uso esse exemplo, que
eu não sei que ano que foi, se foi 2012, 2011, que o Barcelona deu uma sova no Santos lá na final do Mundial. Eu não lembro que ano que foi, mas, por exemplo, o Barcelona era o melhor time do mundo, era um baita de um timaço. Mas você acha, por exemplo, que o Santos entrou em campo achando que ia tomar uma goleada do Barcelona? Eu sou santista. Eu acho que não, né? Claro que não. Ninguém entra pra perder. Então, exatamente. E tomou um vareio. E foi 4-0 porque depois os caras tiraram o pé, porque no jeito que tava ali podia ser 8, 10-0. Quanto o Barcelona quisesse. Então, da mesma forma, né? Primeiro assim, como um cara novo na política, no que diz respeito ao processo eleitoral, eu tive o privilégio e a honra de disputar a eleição com uma das figuras mais importantes da política regional, quiçá do estado de São Paulo. Quiçá nacional até. Então, assim, um cara que há 45 anos está bem ou mal, ruim ou bom, goste ou não goste, o cara está há 45 anos no poder em Barueri. 45 anos de vida pública ele completou aí no dia 15 de novembro. Então, assim, eu tive a honra e o privilégio de disputar a eleição com o Rubens Furlan. Eu sabia de todas as dificuldades e todos os problemas que eu ia encontrar pelo caminho de disputar uma eleição dessa. Sim. Cara, mas eu entrei para ganhar a eleição. Você não entra em jogo para perder. Claro. De repente você dá sei lá, você não sabe. Você não sabe muita coisa, né? Você não sabe principalmente dos propósitos de Deus. Principalmente. Mas o que é mais importante quando você participa de um processo político igual a esse que eu participei, mesmo sabendo que as suas chances são 0,0001, aquilo que você pode proporcionar para o debate público e político, né, para futuro mandato, né, do Furlan agora, apresentando as propostas e trazendo, porque assim, pela primeira vez, Barueri teve uma oposição de verdade. As outras oposições, desculpa, né? O pessoal não ia para o debate, não ia para o confronto. Pela primeira vez na história, Barueri teve candidatos de oposição, né? A Mari Tavelli, o Reinaldo Monteiro, nós trouxemos para o debate político questões importantíssimas que eu vejo hoje que o prefeito ele está adotando algumas coisas. Por exemplo, do meu plano de governo, já tem algumas coisas que ele já está adotando, que ele já está colocando em prática no meu plano de governo. Não estou aqui de forma pretensiosa dizendo que ele olhou o meu plano de governo e copiou. Mas quando você traz o assunto para o debate público e político, né, você presta atenção, porque aquela velha história, às vezes não sempre, né? Sempre. Esses grandes políticos, grandes nomes da política, eles estão tão cercados de bajuladores, de gente puxa-saco, para dizer o português claro, infelizmente, né? Que não traz solução, a realidade, né? Não traz a realidade, não traz aquilo que está acontecendo na cidade no contexto geral. E o governante ele fica vendido, porque assim, ele não consegue prestar atenção em tudo. Ele não consegue estar em todo Por isso lugar, que ele tem secretários, que ele tem... Seria a ideia, né? Coordenadores, diretores. Então esse pessoal assim é tão bajulador que tem às vezes medo de falar assim: ô prefeito, ô chefe, pô, tá ruim lá, vamos resolver. A gente tem que resolver, tá ruim aquilo lá. Mas a cabeça dos caras não pode reclamar, né? Não, então não quer. E às vezes o governante ele tá até esperando alguma coisa nesse sentido. Né? Alguém que aponte o dedo, né? Eu lembro uma vez, só que abrindo aqui um parênteses, estava conversando, né? E eu falo assim: o prefeito tinha que ter um ombudsman. Tinha que ter um ombudsman, né? Para quem não sabe, o ombudsman é o cara que é contratado pela empresa, é contratado pela corporação para criticar. É uma espécie de uma ouvidoria, né? Mas que funcione, né? Mas é uma ouvidoria mais incisiva, assim. Ele, na verdade, assim, não fica esperando. Ele mesmo constata o erro, vai lá e aponta o dedo. Fala, ó, aqui tá errado. Ó, tá vendo? Ó, a televisão aqui, ó, olha, é o seguinte, o azul aqui tá ruim, o vermelho tá... Não, pra falar, pro cara entender, porque o cara vai conseguir enxergar, não, mas só tem bajulador. Só tem gente que fala, tá muito bonito, né? Então, o processo eleitoral foi muito bacana, foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Infelizmente, a gente brigou, né, lutou, né, com poder político, financeiro e institucional muito grande, né? Muito grande, muito forte.
Muito grande, muito forte. Então, isso conta muito. Não tem como, isso conta muito. Dificuldade para ter um partido. O partido não dá apoio. E aí as pessoas... cara, muitas difícil, pessoas, né? Amigos meus de infância, de escola, as pessoas tinham medo de se aliar a mim para não desagradar, né? Às vezes não é nem o prefeito que persegue, mas é o assessor que está ali, persegue o cara e faz. Então, é muita dificuldade. É engraçado isso que você está falando, porque você falou do primeiro momento, que o secretário, esse assessor, às vezes ele é um bajulador. Mas aí quando vem uma situação desse tipo assim, ele é o primeiro a falar, né? O Júlio tá tendendo lá pro outro partido, né? E aí acaba até criando uma situação que às vezes não existe, né? Porque assim, em tese, toda pessoa que tá no governo, ela pode escolher o que ela acha melhor. Por exemplo, amigos seus, por exemplo, conhece você. Teoricamente, se a gente analisar, conhece você, conhece sua vida, iriam te apoiar. Mas aí, por conta dessa questão governamental, que se... Gente, pasmem, nesse momento mais crítico da política, uma foto com o Júlio comprometeria, né, Júlio? As pessoas achavam, não só achavam, mas teve exemplos, né, Júlio? Infelizmente, não, né? Olha, surreal. O que você está falando é assim, a pessoa não quer ficar perto, a pessoa não quer... Teve gente, e assim, depois em off eu falo para você quem é, né, que assim, encontrou comigo, não pegou na minha mão. Não pegou na minha mão. Gente que eu já ajudei, que passou assim por mim, por conta da situação, não pegou na minha mão, me encontrou e não pegou na minha mão. Teve gente que me cumprimentou de longe. E sabe o que é engraçado? Que assim, graças a Deus, acho que pela minha criação, pela minha formação familiar, por todo o contexto de caráter, eu fiz uma campanha limpa, assim, debate político, cobranças políticas, né? Isso aí faz parte do cenário político e de uma campanha eleitoral. Mas eu nunca levei nada para lá do pessoal. E olha que eu vou falar uma coisa para você, é impressionante o que chega na nossa mão de questões pessoais, de família, né? do adversário político, mas como que se o adversário fosse um inimigo. Cara, eu falo assim, isso não é problema meu. O que a pessoa faz... Não, o meu âmbito é apenas político. E isso... Eu consegui conquistar um respeito dos meus adversários. Então, se eu andava na rua, encontrava com candidatos e os vereadores que estavam com mandato, candidatos, secretários de governo, pessoas ligadas ao primeiro escalão do governo do Furlan, o pessoal contava comigo, me abraçava, boa sorte, olha, vai firme nessa pegada que um dia você chega lá, que não sei o que, mas desculpa, não dá pra você, brincava assim, e de boa, às vezes encontrava na padaria, tomava café junto, não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema nenhum, porque esse respeito tem que haver. Tem que haver, não, é natural, faz parte do processo, né? Então, isso foi uma coisa muito gratificante também, né? Porque hoje eu posso transitar de qualquer lado, eu transito do lado que eu militei e do outro lado também eu transito com total respeito e de forma recíproca, claro. Porque esse respeito ficou, então não tem nenhum problema, né? Eu acho que isso tem que acontecer, porque a política, olha só, muito engraçado, eu aprendi muito, eu fui muito para Brasília, por conta do partido na época do PSL, depois que o presidente ganhou a eleição, eu fui muito para Brasília. E você sabe que é engraçado lá, do Congresso lá, o ambiente lá, cara, não tem a politicagem que, por exemplo, você vê na mídia, você vê na tribuna, você vê no plenário, nos corredores lá, né? Eu tive o prazer de ir lá no Salão Verde do Congresso, que é o lugar onde os jornalistas ficam lá, foi muito legal para mim, uma sensação muito boa que só via pela televisão, e eu fui várias vezes lá, e que você vê lá os caras eles convivem em harmonia ali, fora do ato, né, do ato político do plenário, fora né? Vamos dizer, daquela briga partidária. E tem que ser assim, cara, tem que ser assim. Amigos, né? Cada um defende o seu lado, cada um tem uma posição, e aí você chega num ponto que... E, cara, foi duro pra eu aprender isso, cara. Eu era um cara meio turrão, sabe? Você ali, não, tem que ser aqui, que não pode, que não pode. Cara, eu demorei pra entender esse processo, que assim, você briga por aquilo que você defende, mas você não precisa brigar pessoalmente
com a pessoa por aquilo que ela pensa, né? Então você é santista, eu sou São Paulino. Então a gente pode chegar aqui, quem foi melhor? É o Santos do Pelé, o São Paulo do Telê, e não sei o que. A gente pode... Cara, mas passou disso, acabou. Eu não vou te convencer de que o São Paulo é melhor, nem você vai me convencer que o Santos é melhor, claro. Entendeu? Nesse caso vai, né? Porque aí você vai. Melhor, né? Não, por que não? Porque aí é unanimidade, né? Mas é mais ou menos isso. Mas é uma conversa, né? É onde você defende o que você acredita, eu defendo, e a gente conversa e eventualmente a gente pode chegar num acordo. E na política, eu acho que tem que fazer. Aí você fala assim, né? O presidente da República. Olha como o presidente da República, desde da posse dele até agora, como ele teve que mudar. Mas não é porque mudar, porque ele... Não, porque assim, porque o processo natural de relação dentro da política é esse. É a arte de negociar. Você tem que, às vezes... política é isso, né? Você tem que dar para você receber, e às vezes você tem que ser ao contrário. Você tem que ali, sabe? Você tem que tá aberto a pessoa vir. Às vezes até um desafeto, porque o que importa dentro da política? A gente já não falou aqui que são as pessoas. Exato. A política ela não existe para transformar a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Exatamente. Então, assim, tem gente que tem dificuldade de entender isso, fica ali batendo na mesma tecla. Cara, não adianta você brigar com aquilo que está estabelecido, né? Você dá murro em ponta de faca, né? Eu lembro que logo depois que acabou a eleição o ano passado, eleição de 2020, e aí algumas pessoas disseram, e agora? Como é que a gente vai se movimentar? Eu falei, movimentar pra quê? Não, porque não sei o que. Eu falei, olha, calma, acabou a eleição agora, o cara ganhou a eleição, né? Ganhou a eleição com um percentual alto, não importa se a gente desconfia que teve isso, teve aquilo, mas ele ganhou a eleição, é fato. Já tá concretizado. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte, é respeitar a decisão do povo nas urnas e a gente fazer uma oposição que venha a colaborar com alguma coisa para a cidade. Não adianta agora a gente ficar ali batendo, porque a gente vai passar agora 4 anos batendo no cara. Sim. Isso não pode, isso é coisa, desculpa, isso é coisa de quem não tem o que fazer, que não tem estratégia política, que não tem apreço pela cidade. Porque o excesso disso, né, ou a forma errada, atrapalha o povo. Essa oposição errada, essa oposição que às vezes qualquer tipo de trabalho quer achar alguma coisa que não existe, quer atrapalhar o processo, e a gente vê muito isso no Brasil, né, Júlia? A gente pega a nível nacional, tem uma oposição que atrapalha muito que o Brasil vá para frente, segura muita coisa, né, Júlia? Oposição, ela é importantíssima. Ela é importante, porque ela aponta os erros, ela faz o trabalho do ombudsman, ela faz o trabalho que o assessor, o secretário deveria fazer, mas não faz porque é bajulador. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Em Barueri hoje, tem oposição? Hoje? Essa oposição, você acha que tem? Funciona? Você acha que a oposição, uma outra pergunta dentro dessa, a oposição deveria, por exemplo, hoje os vereadores deveriam ser essa oposição que é consciente, que aponta o erro? Não, na questão da vereança, não, eu acho que o vereador, o papel do vereador poderia, qual é o papel? Ele poderia, mas não faz, infelizmente não faz. Sim. E assim, eu não quero entrar nesse mérito, porque o que acontece? Vai transparecer assim, até de forma arrogante da minha parte, ter que falar dos caras que são meus amigos, mas eu acho que assim, eles poderiam exercer o papel deles de maneira mais efetiva, e de forma com que o povo fosse mais beneficiado. Por quê? A função do vereador principal é o quê? Além de legislar, é fiscalizar. É fiscalizar. Então, assim, efetivamente eles não fazem isso. Infelizmente eles não fazem isso. Eles não servem. E aí, voltando lá para a questão da oposição, eu acho que a oposição ela exerce um trabalho muito bom. Porque quando você tem um grupo, menor que seja, que ele começa a apontar os erros, o poder é obrigado a prestar atenção nessas pessoas. O grande problema é que a gente está numa cidade em que existe um monopólio do poder, né? Agora se desenha um cenário para 2024 totalmente polarizado entre dois nomes, né? E aí
quem corre por fora, né? Qual a estrutura que tem. Então, Barueri é uma cidade muito complicada, a política nela, né? Então, mas se eu fosse prefeito de Barueri, eu gostaria de ter uma oposição muito atuante na cidade. Gostaria de ter, muito atuante. Mas a oposição de verdade, não a oposição barulhenta que fica fazendo. Porque, por exemplo, você apontar os problemas e os erros, isso não é você atacar um governo. Não. Atacar um governo é outra coisa. É o que a gente vê muitas vezes com picuinhas, com gente que torce contra. Ela não quer o bem. Então, eu ouvi muito, Cole, às vezes assim, ia apresentar, às vezes ia fazer uma live, ia falar de um assunto, o pessoal fala, mas você vai falar disso aí? O cara vai acertar isso aí, depois você não tem argumento para debater, porque você não vai ter mais material, porque o cara vai resolver esse problema que você vai falar, cara, mas a intenção é essa mesmo. É que ele resolva, se ele resolver, qual que é o problema? Eu não quero que ele deixe o povo se ferrando para eu vir com a solução depois, não. Ele tá no poder, quem tem que resolver é ele. Mas quem pensa assim, pensa o contrário de alguns, né? Que é aquela história que você acabou de falar, né? Quanto pior, melhor. Isso. Não, uma oposição coerente, saudável, é aquela que vê um problema, aponta e tenta trazer uma solução para aquele momento, não para daqui, sei lá quanto tempo, quando você, por exemplo, se você fosse essa oposição diferente, né? Vamos chamar de diferente, não saudável. Não, eu sei do problema, mas não vou falar para ninguém, vou só atacar, a solução eu tenho, mas só daqui 4 anos eu vou apresentar se eu entrar. Sim. Então, assim, a cidade é muito complexa, né? A cidade de Barueri, eu vejo assim de um outro grau. É uma cidade que cresceu muito, muito rápido. Ainda falta pessoas ainda com qualificação para trabalhar em algumas áreas, inclusive no Poder Legislativo também. Nós temos aí eu vejo muitos detalhes, como você está falando. Falta essa fiscalização, né? Falta um papel efetivo ainda dos vereadores, né? E fiscalizar e cobrar alguma coisa não é ser inimigo, né, Júlio? Não. Porque então, eles têm medo de se tornar inimigo do patrão. Não, e outra coisa, tem outra coisa. Se você, por exemplo, né? E eu pensava dessa maneira também. Você tem que, por isso que eu falei, você tem que amadurecer e se modernizar. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar e entender que, às vezes, uma pessoa de oposição, ela pode ter uma boa relação com o governo para colaborar. Ela deve, né? Deve buscar isso. Então, né? Isso que é o papel da oposição. Você não precisa ser brigado, né? E você não falar com o governo porque você é oposição. E o mandatário, ele não precisa tratar a oposição como inimiga dele. Trazer para como que a gente pode resolver isso aqui? Tem sugestão? Porque é muito fácil você também apontar. Eu chegar aqui e falar assim, seu estúdio, não sei o que, tá bom, Júlio. Então, mas qual a sugestão que você me dá? Qual a sugestão que você me dá? Porque você me ajuda nisso? Apontar o erro, apontar o dedo é fácil. Qualquer um faz, qualquer Zé Mané faz. Verdade. Agora, qual que é a solução para esse problema? Então, assim, eu acho que deveria chamar, você está criticando, o que a gente pode fazer com isso aqui? Eu acho que o governante também tinha que ser inteligente, articulado, o suficiente, né? Para poder fazer, chama lá o secretário de governo e fala, reúne o pessoal da oposição que tá gritando aqui, eu vi aqui, hoje é rede social, vi aqui na rede social. Tem alguém reclamando sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Eu bati muito na questão da saúde, no atendimento do SAMEB e tal, e bati. Eu era oposição, estava disputando a eleição, contra. Viu problemas na saúde, os problemas. Então, assim, qual a resolução? Eu apresentei algumas alternativas no meu plano de governo. Certo. Né? É porque, assim, eu me preparei para ser candidato a prefeito. Eu não amanheci um dia, falei assim, vou ser candidato e vou lá. Não, eu me preparei. Então, assim, eu ia para os debates, eu não tinha uma anotação, eu tinha tudo na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo veio de dentro de mim. Ninguém preparou para mim um script e falou, segue isso aqui. Não, Você preparou. Eu sempre ditei as regras, eu quero dessa forma. Entendi. Como você vai escrever, escreve do jeito que você quer, mas a essência é essa e acabou. Então, quando alguém me perguntava, numa entrevista, num debate, eu tinha tudo já. E outra coisa, né, porque era meu. Você tinha uma experiência de estar na cidade todo o tempo, né? Sim, pô. São 42 anos de Barueri, né? Com exceção de 3 anos que eu morei em Jandira. A conclusão que eu cheguei, que eu comecei a analisar, cara, é muita gente doente. É muita gente para ser atendido. Não aguenta a demanda. Você pode amenizar à medida que aí sim entra o poder público que falha,
que falha, porque se você der assistência para os problemas ambulatoriais, você vai evitar que a pessoa vá para o pronto atendimento, que é onde? É o gargalo, meu irmão. Ali é onde o negócio, o bicho pega. Porque você tem que fazer aquela prevenção para não chegar lá. Isso, mas aí você tem que ter as consultas no clínico, você atender a demanda da cidade. Aí eu critico a falha do poder público. Critico a falha. Mas no pronto atendimento no SAMEC, cara, é impossível porque é muita gente, né? E aí também, assim, tem o fato das pessoas. Então, assim, eu mudei um pouco o meu modo de pensar com relação a isso. Todas as críticas que eu fiz na época de campanha, então, assim, eu faço agora um meia-culpa, falta de análise da minha parte, né? Falta de conhecimento, porém, eu ainda insisto nessa parte, que se tiver um bom planejamento no atendimento ambulatorial, nas UBS, você descentralizar o atendimento, não ficar centralizando um lugar só, eu continuo com esse discurso. Eu acho que é uma das coisas que resolve. Telemedicina. Então aí eu fui cobrar algumas coisas, conversando com algumas pessoas do governo, né, dando sugestões, tomando café com o pessoal, falando, mas por que não faz? Mas já está sendo feito. É que assim tem algumas burocracias, né, em cima disso, mas eu acho que esse é o papel da oposição, apresentar, olha, vamos fazer isso aqui, por quê? Aí eu questionei, mas por que vocês estão fazendo só 1.000 apartamentos lá na Estrada dos Altos, sendo que vocês podem buscar no governo federal, governo estadual, buscar, precisa de ajuda de alguma coisa, conta comigo, né, por quê? Qual que é o fim de tudo? É o povo. Mas assim, você nunca vai ser prefeito. Quem falou que eu quero ser prefeito? Eu quero olhar e ver as pessoas bem. Eu não tenho essa necessidade, você entendeu? Entendi. Até porque, para quem é honesto, meu salário de prefeito é ruim pra caramba. É verdade. Se o cara não tiver, se o cara não fizer, sei lá o que tem que fazer lá, também não vou acusar aqui porque eu não tenho prova, mas, cara, pelo amor de Deus, o salário é 20 e poucos mil reais. Então, pro trabalho, o tempo que o cara dispensa para aquilo lá, é um salário muito ruim. Acaba sendo aí oneroso também. Pois né? Então. Bacana, Júlio, essa história aí política é uma questão bastante complicada, né? Mas, então você estava lá em Barueri, tentou lá a eleição e agora você continua trabalhando aí, né, nos bastidores da política, tem conversado bastante, né? E como é que anda essas conversas políticas aí? O que você pode dizer? Você tem tido algum espaço para colaborar? Você tem lá alguma conversa? Tem alguma porta aberta no governo para conversar? Que é essa oposição saudável que a gente está falando? Então, na verdade, acho que fruto da minha postura como candidato e como oposição, eu já conversei com o prefeito Rubens Furlan, nós já conversamos longamente, conversei com a deputada também na ocasião, mesmo dia que estava no gabinete. E eu deputada, só para quem só, a deputada Bruna Furlan. E assim, graças a Deus eu tenho a porta aberta, sim, no governo. Consegue um contato hoje? Isso, consigo, né? Inclusive, eu estive presente na comemoração dos 45 anos de vida pública do prefeito Rubens Furlan. 16, né? Foi a comemoração. Isso, né? Foi dia 16. E eu tenho, graças a Deus, essa porta aberta, esse contato, esse convite, essa conversa para participar, não do governo, não para ser um funcionário do governo, mas assim, para participar de algumas decisões, né? Do debate, das ideias, legal, da colaboração para uma cidade melhor, né? Eu tive esse reconhecimento por parte do prefeito, isso me deixou muito feliz, porque é fruto do nosso trabalho. À medida que eu não tenho obsessão pelo poder, na verdade, Cole, você é meu amigo, né? E vou falar aqui seus telespectadores são seus amigos também. Eu não tô nem aí com o poder, cara. Você não tá ligando pro poder. Nem aí pra poder, não tô nem aí pra poder. Tanto que eu tive vários convites agora para ser candidato a deputado estadual, com gente para bancar a campanha. Eu não me envaideço, por isso eu falei, eu não vou porque é muito desgastante. Disputar uma eleição é um desgaste muito grande. Eu abri mão de praticamente 2 anos da minha vida familiar e social por conta da eleição de 2020. Acabou 2018, eu já engatei e há 2 anos, sabe, sem viajar, sem passear, eu acho que nesses 2 anos eu fiz uma viagem só com eles. Então assim, neguei, não quis saber. Não quer saber nesse momento. Não quis saber. E assim, participar
das decisões, participar de uma forma, mesmo que de uma forma até assim, mas assim, mais tranquila, né, de algumas coisas do governo, cara, me deixa feliz, porque à medida que o povo está sendo beneficiado, eu tô feliz. E se eu não puder colaborar para o povo ser beneficiado, eu também tô fora. Exato. Eu também tô fora e eu vou seguir minha vida, até porque, assim, eu sou empreendedor desde novo, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho uma família grande, né? Eu tenho 3 filhos e uma neta que mora comigo. Que legal. Né? E, cara, a gente tem que se virar e tem que cuidar dessa turma toda. E você também não sabe fazer de outra forma, né? Empreendedor não sabe ficar ali de boa, né? Não. Vê empreendimento, e nós vamos falar daqui a pouco sobre o seu último empreendimento aí, né? Um dos últimos, né? O último nesse momento, né? O último para agora, né? Porque Isso, o Júlio tem várias ideias, eu acredito. Mas eu sei que você é um cara muito família, gosta muito da família. Meu né? maior patrimônio é minha família. Já falou aí que é o seu maior patrimônio. 3 filhas, como é que é? 3 filhos. 3 filhos. Duas meninas, Duas um menino, meninas que e é um uma menino. caçula, e a E neta. uma neta. Como é que é o nome da neta? Vitória. Vitória, eu vi uma Vitória. foto muito linda, né? Aliás, parabéns pela E a família. raiz é boa, né, cara? Parabéns linda, a raiz é boa. Pela família, muito bom, né? A gente vive bem porque vive em família. E o que eu faço por eles, viu? Eu acho que, analisando, Júlio, pelo que você está falando, pela experiência que eu vi muitos passarem, esse tempo de campanha a gente fica muito fora da família, perde. Você falou que foram 2 anos aí, né? E é um prejuízo muito grande, né, Júlio? Então, cara, não foi tão grande porque minha família é sensacional, né, cara? Então, assim, eu tenho mas uma o momento de esposa convívio, né? o convívio, o que você perdeu, não adianta, você não volta Não tem atrás. volta. E não adianta você querer compensar com alguma coisa, porque passou. Você tem que fazer coisas novas, né, pra ter a sensação de que valeu a pena. Exato. Né, de que valeu a pena todo o sacrifício. Mas assim, não foi pesado, porque, cara, eu tenho uma esposa maravilhosa que é parceira pra caramba, lado a lado com tudo. Na política, para eu ser candidato a primeira vez e depois candidato, né, tivemos uma reunião familiar em casa, eu fiz uma consulta em casa, porque, cara, se você a esposa e os filhos, né? Na primeira eleição, acho que só o filho que foi contra, né, que não sei e tal. Aí a filha mais velha e a minha esposa convenceram ele para ele ficar na dele, né? Deram um cala-boca, não presta atenção nele, não tumultua, não, né? Que a maioria ganhou, seu voto foi perdido, votação, seu voto não então, tá certo. Mas depois para prefeito também. Então, assim, cara, é assim, uma grande família começa também, assim, um grande homem só é grande por causa de uma grande mulher do lado dele, que senão ele tá lascado. Então, assim, eu tive que segurar as pontas na minha ausência, na minha correria, ela segurou as pontas em casa, ela fazia ali o papel ali mais ponderado, né, porque o meu temperamento é explosivo, né, eu costumo brincar com o seguinte, assim, no meu sangue, na minha ascendência, né? Descendência, né? Sou descendente de português, italiano e espanhol. Essa mistura é complexa. Tudo que tem de bom na Europa eu herdei, então, né? De bom na ironia, né? Na ironia. Então, assim, temperamento forte, explosivo, né? Então, segurou as pontas. Foi muito bacana. E, cara, os frutos você colhe os frutos daquilo que você planta, de acordo com o que você planta. Tá certo, isso é muito. A família é muito importante na nossa vida, né? E tudo. que legal que você tem uma bela família, parabéns Graças novamente. a Deus. E vamos tocar a vida, né? Agora, pra gente finalizar, Júlio, a questão aí. O que o Júlio já falou que não tem pretensão de poder, tá tranquilo. Mas você ainda tem desejo de ser o prefeito da cidade de Barueri? Se você tiver numa próxima eleição, você acha que o Júlio vai fazer numa próxima eleição? Tem alguma coisa definida já com a família? Até porque você falou que você decide isso em família, isso é legal. Você tem pensado nisso? A sua família fala, pai, se quiser ir de novo, vamos apoiar. Como é que é a questão sua e da família nessa questão política? Eu acho que se eu falar que eu vou, eles me apoiam. Vão te apoiar? Vão me apoiar. Eles não ficaram com nenhuma... Vamos dizer assim, com nenhuma marca desse momento? Não. Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Te apoiaram mesmo e vão te apoiar de novo, quantas vezes for necessário. Mas eu não, sinceramente, falando hoje. Sim, hoje, claro, lógico. Na data de hoje eu não...
até pelo cenário que está se desenhando na cidade, não dá. Eu sei das dificuldades, fora o prejuízo de tempo com a família que eu tive nesses 2 anos, houveram outros tipos de prejuízo, né? Inclusive financeiro também. Então, assim, eu não dá. Por enquanto não tem pensando. Não penso, e eu acho que dificilmente eu me... tem que... A cidade ela tem que andar, então a gente vai tentar colaborar de outra maneira, e eu aprendi, sendo candidato a prefeito, a utilizar ferramentas e conhecer ferramentas que eu posso fazer oposição, que eu posso pressionar um governante sem necessariamente ser candidato e um adversário dele. Eu aprendi, e você tem que ser inteligente e usar. Não tenho mais idade para ficar também me aventurando, né? Não que foi uma aventura, foi uma experiência maravilhosa. Te falei, cara, que honra, que privilégio disputar eleição contra o Rubens Furlan. Foi um momento importante. Cara, não é fácil. Claro que não. Cara, não é brincadeira. É o que você ouve das pessoas na rua. Então, assim, foi uma experiência sensacional. Então, assim, eu aprendi que eu não preciso ser candidato a prefeito para fazer uma oposição a ele, ou então para poder colaborar de alguma forma com a população da cidade. Legal, fico feliz que você tem aí uma ponte, né? Construindo uma ponte aí de conversa com o governo atual, que é o governo do Rubens Furlan, que, aliás, como já comentamos aqui, fez 45 anos de gestão pública, né? E eu acho que é positivo, é uma oposição saudável que a gente falou, né, Júlio? Espero que isso se fortaleça cada vez mais aí. Sabe que, assim, o que é gratificante também, até assim, um adendo, e eu me recordei aqui agora. Pode falar. Que fui oposição, muitas vezes o meu discurso foi duro pra caramba com relação ao Rubens Furlan, né? E sempre de forma respeitosa e no aspecto político e administrativo, nunca pessoal. De forma que me deixa até envaidecido a forma como no evento lá de comemoração do aniversário dele de vida pública, a forma como eu fui tratado, porque assim, vamos lá, se você é pai, você também é filho, né? E a gente, se você, por exemplo, fala mal de você, tem um peso, mas se falar mal do teu filho ou do teu pai, você fica mais bravo se falou mal de você. Exatamente. Então, assim, briguei. E eu lembro que alguns anos atrás eu tive até uma discussão com a Bruna. Eu encontrei com ela no evento, eu estava fazendo uma reportagem. E ela falou assim, por que você fala tanto do meu pai? Você judia do meu pai, você fala do meu pai? Aí até tive um bate-boca com ela. E assim, no momento ali, até falei algumas coisas para ela assim, que você não sabe o que seu pai fez, não sei o que, tava discutindo com ela. Né? Hoje já não faria mais isso, né? Porque na verdade ela estava defendendo o pai dela e ela estava certa. Ela estava correta. Ela estava correta porque estava defendendo o pai dela, não interessa, estava defendendo o pai dela. Cara, a forma como eu fui tratado pelos 3 filhos, né? Pela Bruna, pelo Rubinho e pelo Felipe. Como eles me trataram bem. Olha que eles me viram. Falando, né, no evento lá. Que eu poderia, filho, cara, não esquece. Pô, falou mal do meu pai. Como eles me trataram. Só o Rubinho que chegou e falou assim, Júlio, só uma curiosidade, o que meu pai fez pra você que se sentava tanto pau nele? Eu falei, cara, é um processo político, Rubinho. Fazia parte daquele momento também. Isso, né? E hoje, se eu tiver que falar a verdade, eu vou falar a verdade da mesma forma. Falar a verdade, você não é... Agora, existem maneiras de você falar a verdade, né? Você falar em público, você ter... Vamos lá. Eu tinha a oportunidade de estar frente a frente com o Furlan e falar as verdades para ele? Não. Não tinha. Não tinha essa porta. Não tinha. Então eu tinha que usar o quê? A via pública para poder falar, que era a internet, a mídia, qualquer coisa. Mídia, né? Hoje, se eu agendar com ele no gabinete para falar as verdades para ele, porque quem tem que ouvir é ele. É ele. Não todo mundo, às vezes. Não é todo mundo que tem que ouvir. É verdade. Né? Quando eu fiz parte do governo do Gil, o Gil me recebia a cada 15 dias e eu falava para ele as coisas que aconteciam para ele. Tinha gente que falava assim, pô, mas você não critica o Gil? Eu falei assim, quem falou que não critica? Mas eu não vejo, mas você não precisa ver? Tem coisas que alguém só precisa ver a mudança, né, às vezes. E isso é importante, Em casa, um filho meu precisa saber que eu tô chamando a atenção do outro, tem que ser em público. Às vezes eu saio gritando que nem louco.
Porque também é naquele ato do momento. Mas tem algumas coisas que assim, ela é individual, né? Particular. Como é que é, meu chapa? Exatamente. Você tá louco? Então, é assim, e muito gratificante, muito feliz por essa maturidade que eu conquistei disputando a eleição. Como eu disse, eu nunca tive pretensão política nenhuma, né? Talvez também não tenha mais, viu? Talvez não tenha mais, eu não sei, o futuro a Deus pertence, não sei o que Deus tem preparado para mim. Eu diria que você está disponível aí. Mas eu tô aí, vou trabalhar. Né? É assim, o meu legado é cuidar das pessoas e ajudar as pessoas. Se eu estiver ajudando as pessoas, cara, você já tá feliz. Eu tô pouco me importando com o que estão falando de mim ou o que o está acontecendo. Si, né? Eu não quero saber. Vamos ajudar as pessoas. Legal. Agora vamos mudar de assunto um pouquinho, um assunto mais light, né? Esse assunto, então, vamos falar sobre voltar naquele primeiro assunto, né? E agora você, nessa questão de empreendedorismo, né? Você está empreendendo agora num outro tipo de ramo, né? E particularmente aí eu conheci um pouco mais. Tá investindo aí na Reina, uma marca, né? Fabricante aí de linguiças artesanais. É isso mesmo? Isso, exatamente. Fala um pouquinho sobre essa empresa, os produtos, né? Já aproveita aí no finalzinho da sua fala, onde as pessoas podem encontrar, né? Para comprar, tem o site, tem aí o Instagram, pode ficar à vontade. No começo de 2021, né? Uma pessoa que eu conheço há 23 anos, né? Conheci na época que eu tinha um restaurante e o esposo dela tinha um açougue. Conheci e aí ficou até uma amizade. E ela fazia linguiça na casa dela e saía vendendo, né? E eu sempre comprava linguiça dela. Churrasco era só a linguiça dela, linguiça muito boa. Muito bom. E aí ela me chamou para ser sócio e aí fui com ela, montei uma fábrica. É uma fábrica legal, uma fábrica bacana. E aí a gente fortaleceu a marca, registramos a marca e a gente começou a fabricar alguns sabores. Hoje a gente tem, são 13 sabores, né, de linguiça. 13 sabores. Agora numa reformulação da empresa, até porque a sócia acabou saindo da sociedade, problemas pessoais dela acabou saindo. E eu estou fazendo uma reformulação, então vamos diminuir essa quantidade de sabores de linguiça, né? Para poder tentar escalar as vendas da linguiça. Mas, cara, é assim, o slogan nosso, né? Reina, a rainha do seu churrasco, a melhor linguiça do Brasil. Se você não sabe ainda é porque você não experimentou. Eu já experimentei, mas é o slogan que a gente fala. Mas é a melhor linguiça do Brasil, não é? É muito boa. É muito boa. Então, assim, porque a gente faz com carinho, faz com amor. E era muito engraçado que a minha ex-sócia, ela assim, falava com a linguiça, ela fazia tudo com muito amor, com muito carinho. É muito apego aquilo ali. É muito, era muito tempo bacana, também, né? Porque é assim que você tem que fazer as coisas. Você não pode fazer. Você tá aqui, você tá trabalhando, tá fazendo. Se você não fizer isso aqui com gosto, com amor, não vai sair bem feito. Não vai sair legal. Na hora de editar... Vai dar trabalho para quem vai editar, né? Na hora de editar, se você mesmo for editar, tudo que você passou aqui, você vai saber cada momento aqui da entrevista, da gravação, e você vai fazer uma edição bacana e vai fazer com excelência porque você gosta daquilo. Claro. Então, assim, a gente está agora com a produção paralisada por conta desses ajustes que nós estamos fazendo, mas a partir de 1º de dezembro a gente já vai estar já vai estar com toda o estoque já a venda, disponível à venda. Vamos fazer assim, uma grande campanha publicitária para poder divulgação, aproveitar também venda, final de ano, todo mundo quer fazer churrasco, né? É o momento ideal, né? É o momento ideal para você fazer o relançamento do produto, mas tem o Instagram. Qual que é o Instagram? Linguiça Reina, a página no Facebook é tudo Linguiça Reina. Você olha Linguiça Reina, você vai, ou Reina Linguiças, alguma coisa assim, é mais ou menos por aí. Você coloca lá Reina Linguiças e os dois, já né? vai, tem os dois, né? Então, a assessora tá falando que tem os dois ali. Mas aqui aí vai aparecer aqui embaixo também o Instagram aqui da. Mas fala da linguiça. Se você experimentou, faz aí a propaganda, o merchan, o jabá. Legal, vou falar. A linguiça, o Júlio trouxe para mim 2 sabores, né? Eu achei sensacional. Se eu não me engano, uma foi a apimentada e a outra agora eu tô na dúvida. Mas foi alho e bacon. Alho e bacon? Alho e bacon. Alho e bacon é apimentado, absoluta. Eu particularmente gostei, mas assim, eu gosto bastante de linguiça. E em casa o pessoal gostou também. E você sabe que, não sei se você já fez,
mas eu fiz em casa. Eu fiz naquela panela, né, de ar quente, né? Air fryer. Air fryer é o nome do rapaz lá. Mas enfim, fiz naquela e ficou muito bom também, muito viu? Muito bom. Júlio? Tem várias maneiras de fazer e rápido ali, né? Você faz ali e eu achei sensacional, gostei bastante. A minha filha também gosta de cozinhar, agora tá despertando para isso. Fez um dia essa linguiça na forma, assim, batata assada, ficou uma delícia então, também, esse viu? é o novo empreendimento do Júlio Leal, né? E as linguiças, não é a linguiça, esse é o Júlio Leal, a linguiça não é Leal, mas é Reina, o nome da linguiça, né? Por enquanto, Reina. Talvez ele mude. Não, é Reina. Reina já está registrada a marca. Reina já está registrada, já está trabalhando patenteado. a marca. E aí você vai manter alguns sabores no momento aí, mas assim... Produto de boa qualidade. Por tudo aquilo que nós falamos lá atrás da comida, tem que ser um prazer, tem que ser fazer com carinho, com amor, e tudo para entregar o melhor produto para a pessoa. Quando você cozinha para a pessoa, você quer apresentar-lhe um prato saboroso, delicioso para a pessoa. E na questão comercial agora da linguiça, você tem que vender um produto bom. Produto bom, né? E com preço acessível também para as pessoas poderem. É uma coisa também que eu me preocupei, sempre buscar o melhor fornecedor, a melhor carne, para chegar num preço bacana. Linguiça artesanal dos moldes dessa que eu faço, você vai nos mercados por aí, pacotinho de 500 gramas, o pessoal vende aí até R$25. Sim. Um pacotinho de 500 gramas. Então assim, pessoa com poder aquisitivo baixo não vai conseguir vender, não vai conseguir comprar, né? A gente vendia 15. É verdade. Vendia R$15. Pra quê? Eu fui muito questionado. Mas o preço não. Eu falei, não, tem que dar oportunidade pra pessoa de baixa renda para ela poder também experimentar uma coisa que é assim, boa. Né? Claro. Então você não pode querer supervalorizar. Então tudo isso faz parte do processo de que assim, as pessoas são importantes na vida da gente. Fazem parte, em todo o processo daquilo que a gente faz. Muito bom. E aí vamos falar aqui, porque você já falou que vai mudar aí os sabores, né? E eu vou tentar adivinhar dois sabores. Eu vou tirar alguns. Diminuir, fazer um ajuste, né? E qual que é o mais vendido dos sabores aí? Olha, eu tenho aí pelo menos 5 que são campeões assim de venda. Esses aí vão ficar, com certeza. Alho e bacon. Provolone. Olha aí. Pimenta biquinho. Costelinha no barbecue. Olha, eu acho que foi essa que você trouxe pra mim, costelinha no barbecue, mas você tá falando que foi alho e bacon, talvez? Então. Talvez foi, mas frango com queijo, são 6, frango com queijo, e a pimentada também sai bastante. Mas olha, na verdade todas, até de jiló, a gente faz de jiló. Jiló sai novidade. Pra caramba, sai pra caramba, gosta, tu né? gosta, sai pra caramba. Escarola, azeitona, costela de boi, frango caipira, costelinha caipira. Poxa, então são 13. Então assim, mas a gente também vai diminuir, aí acho que eu vou tirar 2 ou 3 no máximo. Então vai ficar com uma grande variedade máximo, ainda. No máximo, ainda vai ficar com umas 10 aí. Mas também vou fazer a avaliação de tudo isso também. Não vai ser nada de forma aleatória. A gente está avaliando isso, fazendo estudos, isso. né? E tem procurando aprimorar. Para todos os sabores aí, com certeza. Sim, tem para todo mundo. Bacana. E o Júlio Leal, quer deixar as redes sociais? Júlio Leal. Digitou Júlio Leal lá. Júlio Leal acha lá. Twitter, Júlio Leal. No Instagram é Júlio Leal Barueri. No Facebook, Júlio Leal. É fácil encontrar o Júlio, então, nas redes. É fácil. Eu não sou um cara assim, muito de rede, né? Muito assim. Mas as coisas que hoje, assim, o processo político passou. Hoje, assim, eu posto aquilo que às vezes eu faço um prato bacana em casa, aí eu quero me exibir, né? Quero me exibir porque a gente tem ego também, não é? Claro, aí você posta, aí você quer, o cara elogia, que prato legal, você quer ouvir, você quer ver, o cara escrever lá, você quer ler, né? A pessoa escreve, que prato legal, que bacana. Que então, bonito, você quer, como dizia lá no interior, você quer se amostrar, né? Então, você quer se amostrar, então você posta lá, exibidão, né? Exibidão. Então, a rede social, para mim, hoje é mais isso aí. Parte política, eu quase nem faço nada. Tá certo. Júlio, quero agradecer você pelo seu tempo hoje aqui, por estar comigo aqui nessa entrevista, no Conversa Online aqui. Quero agradecer a sua participação e falar que estamos aqui sempre disponíveis, à disposição para você. E qualquer novidade aí nessa questão aí, qualquer questão, você vai voltar aqui no programa para falar com a gente, hein, Júlio? Claro, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo informal bacana aqui, onde eu pude
relatar algumas particularidades, algumas coisas aí do meu dia a dia, coisa corriqueira que tá, mas as pessoas às vezes não conhecem, nem imaginam como que a gente se situa em algumas situações. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer e conta sempre com a gente, Cole, que a hora que precisar aí e quiser tocar em algum assunto, e a gente está à disposição, que a gente não foge da raia aqui não. Isso ele falou no começo da entrevista, pode perguntar o que você quiser. Falei, pode tudo, Júlio? Ele falou, tudo. E a gente fez isso aqui, perguntou. Então quero agradecer, mandar um abraço para toda a sua família, né? A Jéssica estava te acompanhando hoje, né? Isso. E você quer aproveitar também e mandar para os outros filhos, senão eles vão ficar chateados, né? Mandar um beijo, esposa, né? Como é o nome da esposa? Sandra. Para Sandra lá. Mandar um beijo para Sandra, meu suporte, né? Meu Porto Seguro, minha esposa, que há 33 anos, né? Não é fácil, né? Aguentar o Júlio não é moleza. Rapaz, eu falo assim, 33 anos, né, que a gente tá junto, cara, 90% é responsabilidade dela, é mérito dela. 90%. Né? Legal. Ela que segurou as pontas, tudo isso. Um grande beijo. É o grande amor da minha vida. Te amo, amor. Meus filhos, a Jéssica, que está aqui acompanhando aqui a gravação, mãe da minha neta, né? Netinha, né? Grande presente que Deus me deu, preciosidade maravilhosa. A Rafaela, né? Que é analista analista clínica de laboratório, a DASA, fazendo biomedicina. E o André, que é o caçula, né? Caçulinha, que tá uns 20 centímetros quase mais alto que eu, grandão pra caramba, caçula, né? E é isso que eu falei, cara. Meu porto seguro, meu maior patrimônio é a minha família. Cara, se não fosse eles... E assim, tudo é por eles e com eles. Assim, tudo que eu faço é para poder desfrutar e poder fazer com eles e por eles. E um beijo para todos eles e um beijo para todos vocês aí que estão assistindo. E obrigado aí pela paciência de ouvir o cara aqui. É isso aí. Agradeço você também que esteve com a gente aqui. Um grande abraço para você. E sempre acompanha a gente todo sábado, um programa novo. Hoje recebemos aqui o Júlio Leal. Um grande prazer. E você fica sempre sintonizado com a gente aí, sempre ligadinho, né? Você que sempre está nos acompanhando aí. E a gente sempre traz aí nomes importantes. E hoje um nome importantíssimo aqui da nossa política, né? E você também pode sugerir aí, né, nos comentários desse vídeo, quem que você quer ver aqui sentado aqui na cadeira, né, Júlio? O Júlio já esteve aqui, foi uma sugestão também, né? Amigo nosso e uma sugestão. E você também pode sugerir aqui e participar do nosso programa também. Grande abraço para você e até uma próxima.